Olá, vamos resolver aqui a prova de análise de sistemas 2, questão número 1. Realizar o mapeamento do seguinte diagrama de sequência. Então, eu criei um projeto aqui na minha ferramenta aqui. Vou criar um pacote para resolver a questão número 1. Então, questão número 1. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: bom, sistema é um objeto que está sendo que tem essa responsabilidade, que é iniciar. Então, ou seja, criar uma classe sistema. E essa classe tem que ter um método chamado iniciar. Ele é público, não retorna nada, o nome dele é iniciar, e é isso. Bom, como é que esse iniciar funciona? Bom, assim que é invocado esse método iniciar da classe sistema, desse objeto sistema, eu tenho que fazer, o que ele vai fazer? Ele vai criar um repositório. Então, no repositório, chamar o construtor de repositório. Bom, repositório não existe, vamos criar classe repositório, no mesmo pacote. Ok. O que eu faço com esse objeto? Bom, o sistema tem uma associação com o repositório, né? Então, o que geralmente se faz é criar um atributo para armazenar essa informação, essa associação. Então, repositório. Então, esse atributo vai receber esse objeto, repositório. Ok, então o sistema, o método iniciar aqui é o método 1, é o que iniciou todo o processo. 1.1 é a criação do repositório. 1.1. Então eu vou lá no construtor de repositório. Vou colocar o construtor aqui, né? O construtor default, né? Mas eu vou colocar aqui. Esse é 1.1. Construtor de repositório. Bom, devolvendo o objeto repositório, o que ele vai fazer? Próximo passo do método iniciar. Então, 1.2. O que ele vai fazer? Criar um controlador. Então, o mesmo processo. Então, já vou criar aqui um atributo controlador. Essa classe controlador não existe, já vou criar. Então, esse this.controlador vai receber um novo objeto controlador. E ele recebe como parâmetro um repositório. Então, dessa forma, eu vou criar uma classe controlador com esse construtor. Alt Enter, criar classe no mesmo pacote. A ferramenta já identificou que eu recebo um repositório como parâmetro. E já posso dizer o que eu vou fazer com ele. Então, diz repositório vai receber esse repositório. Vou criar um atributo na classe controlador para repositório. Pronto. Então, recapitulando. Além do 1.1, esse iniciar tem 1.2. Cria o controlador passando o repositório. Cria o controlador passando o repositório. Então, esse aqui é o método construtor, no caso, né? 1.2. Ok, próximo. Na sequência, ele chama o método exibir formulário. Então, vamos lá. Lá em sistema, próximo passo, 1.3. Então, ele pede para o controlador. Veja, ele pede para o controlador exibir. Então, como eu já tenho o controlador aqui, né, ele já me retornou um controlador, que está aqui nessa variável. Então, this.controlador.exibir formulário. Esse é o nome do método. Obviamente não existe, estou criando. Na classe controlador eu vou ter esse método. Vamos lá, esse é 1.3. Então, já vou colocar aqui 1.3. Como esse exibir formulário funciona? Bom, o controlador, para ele fazer o trabalho dele, vai precisar criar um formulário, que é 131. Então, vamos lá. 1.3.1, que é chamar o construtor de formulário passando ele próprio, o próprio objeto controlador. Então, naturalmente, eu vou ter aqui um atributo formulário
já vou criar a classe formulário. Então, esse formulário vai receber um novo objeto formulário. Vou chamar o construtor aqui de formulário. E eu vou passar quem? Eu próprio, ou seja, o controlador. Pronto, então eu vou criar um formulário. Alt Enter, criar a classe formulário. No mesmo pacote, ele já identificou que eu estou recebendo um controlador. Eu já posso também já dizer o que eu vou fazer com ele. O controlador vai receber esse cara aqui. Crio uma variável para receber. Então esse aqui é o 1.3.1 que veio daqui. 1.3.1. Pronto. Ele retornou o formulário. Então o controlador tem um formulário. Aqui a ferramenta colocou esse modificador final aqui, mas né, não é necessário, só deixar claro que foi a ferramenta que colocou. Próximo passo, 132. Então, 132 é um método que veio da onde? Quem que invocou esse método aqui? 1.3, né? Então, o método 1.3 invocou 1.3.1 e 1.3.2. Então, lá no controlador, na classe controlador, o método 1.3, exibir o formulário, tem duas etapas. 1.3.1 e agora 1.3.2. 1.3.2. O que ele faz aqui? Bom, como ele já tem um formulário, o objeto formulário foi criado aqui, no 1.3.1, ele vai pedir para ser exibido esse formulário. Então ele faz assim, this.formulário.exibir. Ele quer exibir um formulário. Então eu vou criar agora um método exibir na classe formulário. 132. Alt Enter. Pronto. Então o que ele vai fazer aqui? Primeiro eu vou colocar aqui 1.3.2. Agora como é que eu vou exibir aqui? Ó? Como é que o formulário vai exibir? Bom, vamos ver. Ele pede para alguém aqui o 1.3.2.1. Essa sequência aqui. Ó. Então vamos lá. 1.3.2.1. O que ele pede? Ele pede para quem? Ele pede para o próprio controlador listar, ele quer uma lista de categorias. O formulário, para ele fazer a exibição dele próprio, ele precisa de uma lista de categorias. Então vai pedir para o controlador. Então diz controlador, ele já possui esse controlador nas sequências anteriores, né, nas etapas anteriores. Então ponto listar categoria. Esse método é na classe controlador. Então ele vai obter isso aqui. Então eu vou lá criar esse método na classe controlador. Alt Enter, criar lá. Bom, ele espera um retorno de um list, né? Ou seja, então list categoria. Bom, como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Bom, esse aqui é 1.3.2.1. Né? Recapitulando aqui, ó. 1.3.2.1 pede para o controlador listar categorias. O controlador vai ter que listar categorias. Como? Eu vou dar na sequência 1.3.2.1.1. Então, o que eu vou retornar aqui? Ó? Esse que eu vou fazer agora, vou chamar agora 1.3.2.1.1. Ele vai retornar o quê? Bom, ele vai pedir para quem, né? Qual é esse objeto aqui? Ó? É o repositório. Então, o repositório retorna para mim a lista categoria. Então, ele vai pedir para o repositório, né, listar a categoria. Vou criar um método lá no repositório, Alt Enter. A ferramenta já identificou que eu vou listar uma categoria, né? Eu vou retornar aqui uma lista. Então, para compilar, para deixar prontinho, vamos imaginar que eu tenho aqui uma lista de categorias. Categorias.
ok? Vou ter que instanciar esse arraylist, né, para compilar categorias. Compilar não, para executar, né? New arraylist. Vou aproveitar e já vou criar aqui a categoria para deixar ok, ó, Alt Enter, criar a categoria. Então eu vou dizer que a categoria, eu vou colocar aqui só um string representando o nome da categoria. Um construtor com o nome e um get aqui só para exibir depois lá. Pronto. Aqui no repositório então eu tenho que importar o list e aqui eu vou retornar categorias. Pronto. Agora retornou as categorias para o controlador. O controlador então vai receber isso aqui, só vou importar o list também aqui. Não importei, aqui ó, Alt Enter, importar classe. Pronto, retornou as categorias. Esse é 1, 3, 2, 1. E acabou. Então o que eu posso imaginar? Que esse processo de exibição de formulário consiste no que? O sistema vai ser iniciado e aí ele quer exibir as categorias em algum ponto ali da interface, categorias, para cadastrar alguma coisa, né, um produto qualquer, enfim. Né? Então esse processo aqui é que eu estou imaginando fazer aqui nesse diagrama aqui. Para a gente testar isso aqui, ó, basta a gente criar aqui no método exibir formulário, a gente pode listar as categorias aqui. Então eu posso, só para complementar a ideia aqui, ó, imagine que essa saída aqui seria isso aqui, ó, categorias. Posso colocar um label aqui. Categorias. E aqui eu vou exibir todas as categorias que eu preciso. Ok? Aqui poderia ser um produto. Então estou fazendo isso aqui, só a parte de baixo. Então, categorias. Aí, como eu tenho, eu previ que eu preciso listar as categorias, eu faço isso aqui, ó. Então vou fazer um for para percorrer, né, essa lista. Então de categoria C, e aí aqui eu coloco as categorias. E aí imprimo c.getNome. Ok, então já posso executar. Lá na classe sistema tem o método iniciar, então vou ter que executar o método iniciar através de uma classe com o método main, vou chamar de teste. Então, criar um objeto sistema e iniciar, vou executar. Pronto, apareceu categorias, mas não tem nenhuma categoria. Então, para simular realmente isso, eu vou adicionar umas categorias aqui. Então, categorias.add new categoria com o nome comes. E aí, bebes. Pronto. Agora, executar. Tá lá, categorias comes e bebes. Ok? Então, essa é a solução da primeira questão. Até a próxima.